Hora de falar sobre o Corinthians, que pagou a primeira salgada parcela de 4 que ele terá de bancar em 2026 por conta do financiamento da Neoquímica Arena. O Corinthians acertou nos últimos dias cerca de 28 milhões de reais de repasse para a Caixa. Serão 115 milhões de reais nas 4 parcelas. As próximas em junho, setembro e dezembro. Imagine se você, presidente de um clube de futebol e com a necessidade de bancar quase 30 milhões de reais a cada 3 meses. Essa é a difícil missão do Corinthians por conta do financiamento do seu estádio, construído lá atrás, em 2014, mas com uma dívida ainda de 660 milhões de reais. O Corinthians tenta apressar a Caixa para responder àquela proposta de perdão da dívida em troca do repasse dos naming rights por 10 a 15 anos. Caixa ainda não deu o assunto como descartado, mas as tratativas não parecem estar perto de um acerto. Vamos do Corinthians agora, então? Vamos lá, vou começar aqui questão do André, né? Boa. Informação que eu e o Bruno Andrade temos aqui é que o Milan não desistiu, tá? Da contratação do André, volante do Corinthians, que está valorizado no mercado, porque é aquela questão. O Corinthians queria mais que esse valor que foi oferecido, né? De 15 milhões de euros mais 2 em bônus. E aí a renegociação recuou porque o presidente Osmar Stabile não assinou o contrato. E aí gerou até um debate interno e tudo mais, mas o Milan não desistiu. E até, Bruno Andrade, não é isso mesmo, que prepara uma nova oferta, né? É um clube que está em cima do André, quer ele para metade da temporada. Até o André falou que seria um sonho atuar pelo Milan, mas acabou ficando, e também é um sonho jogar pelo Corinthians. Mas o Milan não desistiu, tá? Vai tentar uma nova investida pelo André, né, Bruno? São duas frentes aqui em simultâneo. O que a gente pode falar desde já, que aquela situação envolvendo a FIFA, ela foi colocada um pouco de lado, apesar de o Milan acreditar que pudesse ter sucesso, enfim, etc, etc. Muito porque o André deixou claro nos bastidores que não forçaria uma saída do Corinthians. Ou seja, o Milan até poderia tentar entrar na FIFA, desde que o André se colocasse à disposição e ficasse mais do lado do Milan do que do Corinthians. Como o André não quer criar mais atritos, porque foi uma negociação ou tem sido uma negociação complicada, por enquanto aquela questão envolvendo a FIFA fica colocada de lado. Então há duas frentes em andamento. Ao mesmo tempo que o Milan deixou claro que não desistiu e vai subir a oferta, o Felipe lembrou bem, né? 15 mais 2 foi a oferta que aceitaram e depois recuaram, e o Corinthians determinou que queria 22 milhões de euros pelos seus 70% dos direitos econômicos, ou seja, de 17 para 22, o Milan vai aumentar a oferta. O Milan deixou claro que vai aumentar a oferta, só que ao mesmo tempo, mesmo com o Milan passando essa mensagem, o Corinthians já se articulou e já começou a mexer nos bastidores para aumentar o salário do André, para quem sabe convencê-lo a esticar um pouco mais essa negociação e ficar mais tempo no Corinthians. O que pode acontecer também, e o mercado muitas vezes também dita isso, o André até pode ter uma renovação de contrato, no caso um aumento salarial, e sair na mesma. Isso pode acontecer. O fato de o André eventualmente ter um aumento salarial nos próximos dias não significa categoricamente que ele vai ficar no Corinthians mais um bom tempo. As situações podem coexistir no mesmo cenário. Então, reforçando, o Milan não desistiu, vai aumentar a proposta e ao mesmo tempo o Corinthians busca uma valorização interna para o jogador. E essa questão do André gerou muito debate interno no Corinthians, né? Porque teve essa assinatura de contrato por uma parte da diretoria e depois não teve o aval final do presidente Osmar Stabile. E agora o Corinthians ele pede mais e é um jogador que está muito valorizado. O Corinthians entende, né, Hernan, que ele pode valer mais no mercado. Que durante esse tempo, até a metade da temporada, ele pode... Até o Dorival falou, né? Que ele pode se valorizar e valer mais do que o Milan iria pagar por ele. O importante é a gente dizer que do lado do Corinthians, o que aconteceu? A pressão da torcida fez, sim, muito efeito nessa venda de 17, que seria uma venda menor que a do Moscardo, por exemplo. E muita gente próxima ao presidente Osmar Stabile colocava, assim, algo no sentido de... Como é que não vai fazer desse garoto a maior venda? Mas muita gente também dentro dos bastidores do Corinthians falava, o moleque tem 5 jogos, 10 jogos como titular aí no time principal, tem que ver, aproveitar essa oportunidade. Mas aí o debate gerado dentro do Corinthians, ele acabou sendo muito mais pro
esse moleque vai vingar, esse moleque vai custar mais caro, porque a palavra final do Dorival Júnior, do Lucas Silvestre, da comissão técnica do Corinthians foi fundamental para esse recuo do Corinthians em relação aos 17 milhões de euros no valor global que o Milan estava tentando pagar, nesse que já estava um acerto muito próximo. Então o Corinthians hoje vê que para vender o jogador tem que ser a maior venda da história do Corinthians até o momento. Ou seja, tem que ser maior que a do Moscardo. E o Bruno trouxe muito bem a informação de que para começar a conversar, para ter uma retomada de conversa, 22 milhões de euros. Mas, repito, o Dorival Júnior quer contar com o jogador pelo menos até o final da temporada, não quer sair vendendo de qualquer jeito. E ele tem o aval de outros atletas que se expõem, como o Memphis se expôs, publicamente, falando que não tem que vender por qualquer grana, que ele é um dos jogadores mais talentosos que ele já viu. Então, o Corinthians hoje está bem definido na sua estratégia, numa retomada de conversa com o Milan para uma venda. O Cristiano Dias mandou, e o Breno Bidon tem alguma coisa? E perguntaram também do Lingard. O Lingard ele vai ser apresentado hoje, antes do jogo, mas ele ainda não tem o visto, não é isso? Ainda está sem visto e sem previsão de estreia. Então, por isso, não pode estrear, tá? Vai ter a apresentação dele lá na Neoquímica Arena, lá na sala de imprensa, antes do jogo, mas ele ainda não pode atuar, não está nem registrado porque não tem o visto de trabalho, é isso, Fernando? É isso. O visto dele ainda está em processo. E ontem ele estava, eu vi, né, as imagens dele em Heliópolis, né? O que ele estava gravando lá? Não sei, não vi. Ele estava gravando o Lingard, né, parte de um documentário que vai sair, tanto que algumas imagens foram gravadas naquele anúncio de apresentação dele na Neoquímica Arena. Tá. Então faz parte de um documentário que vai sair, acho que, se eu não me engano, posso estar errado, sobre a trajetória dele, carreira dele. Do Reino à Favela, chamou o documentário. Do Reino à Favela. Só uma informação sobre o Corinthians que eu recebi agora aqui. Opa! O Corinthians, ele avançou para pagar a dívida que tem com o Talleres, Argentina, em relação ao Garro. Opa. A compra do Garro, que está em torno aqui, eu estou vendo os números, vendo a informação certinho, em torno de 23 milhões de reais. Isso aí foi acrescido com juros e tudo mais. 23 milhões e meio de reais, dívida do Corinthians com o Talleres da Argentina pela compra do Garro. O presidente Osmar Stabile, ele chegou a ir até a Argentina para conversar com o presidente do Talleres, foi até a casa dele, para tentar negociar essa dívida, um parcelamento com desconto e tudo mais. E agora o Corinthians está próximo de quitar essa dívida. Até o presidente, o Andrés Fassi, se eu não me engano, que é o presidente do Talleres, ele elogiou o Osmar Stabile recentemente por conta dessa... Osmar Stabile e mais membros da diretoria do Corinthians, por conta dessa postura mais profissional que o Corinthians vem tendo em relação a essas dívidas. Então agora, pelo que eu falei com uma fonte do Corinthians, parece que está próximo de quitar. Lógico, tem algumas negociações ainda, algumas pendências, mas o Corinthians está mais próximo de resolver essa dívida que tem com o Talleres. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar por essa questão envolvendo o André, né, uma informação do UOL hoje. O Corinthians ele planeja um aumento para o André após a recusa da proposta em relação ao Milan, né, até para valorizar o jogador. O Corinthians entende que o jogador ficou valorizado no mercado, mas também para evitar, né, que exista aí alguma tentativa, né, de algum clube, de algum grupo, né, enfim, Grupo City, por exemplo. O Corinthians a gente sempre fica preocupado com o Grupo City, via Bahia, tentar tirar o André do Corinthians pela multa, né, nacional, tá? Só para você ter uma ideia, na última renovação, o Corinthians já havia, né, elevado aí o valor das multas rescisórias do jogador, de 28 milhões de reais para 112 milhões de reais no mercado nacional. Essa multa de 112 milhões no mercado nacional, você acha que é pagável hoje? O Flamengo, por exemplo, acho que pagaria, né? E tem aí, né, os clubes que têm SAF têm que tomar cuidado. E de 40 milhões de euros, né, para 100 milhões de euros no mercado internacional, já é uma multa, né, mais complicadíssima. No mercado, nenhum clube brasileiro paga, mas lá fora, enfim, a multa da Europa nunca vende pela multa, né, mas a preocupação em relação à multa no Brasil. Então existe aí, né, o objetivo do Corinthians, né, o Corinthians almeja estar aumentando o salário, né, do volante André, até para aumentar a multa dele e valorizar o jogador. O jogador queria ir para o Milan, mas também está satisfeito no Corinthians e entende que no meio do ano pode vir coisa melhor e maior, tá?
mas o jogador vai ter que aceitar isso, então o Corinthians dá um aumento, né, apazigua um pouco a situação com o atleta, enfim, e está tudo resolvido e ainda, né, ainda fica ali mais seguro em relação a um ataque interno, né, para levar o André. Deixa o like, comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.